Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, terça-feira, 12 de março, a lição 11, ela tem como título Sião, lar de todas as nações. A lição de hoje está baseada no Salmo 87, do versículos 1 até o versículo 7. E Monte Sião, ela era uma tremenda de uma fortaleza que ficava a sudeste de Jerusalém, que pertencia aos Jebuseus, né, que eram descendentes dos cananeus. E após eles serem derrotados, né, pelo rei Davi, Sião tornou-se assim uma nova cidade, né, totalmente transformada, sendo a principal cidade ali da região. E lá o seu filho chamado Salomão, filho de Davi, construiu um grande templo, né, conforme ordenanças, né, de Deus, em dimensões estruturais, totalmente conforme Deus determinou. E foi uma cidade assim muito estimada, porque foi uma cidade escolhida e amada por Deus. Sião era uma grande referência para o povo de Israel, porque era o lugar onde Deus estava, onde Deus morava, onde Deus habitava. E no fim dos tempos, né, quando acabar realmente esse mundo aqui, Sião se elevará acima de todos os montes, conforme o salmista, né, desse Salmo 87 menciona, que é o Salmo 87. E este salmo, né, o autor são os filhos de Corá, que ele engrandece, ele enaltece, ele fala de coisas gloriosas, né, sobre Sião, de uma forma assim bastante grande, da grandiosidade, da beleza dessa grande Sião, como sendo assim o berço espiritual de todos os crentes, de todas as nações, de todos os peregrinos. E assim, todos aqueles que nasciam em Sião, eles eram imensamente abençoados por Deus, né? E o Salmo aqui, 87, nos diz que a glória de Sião, ela atraía todas as nações para Deus. E assim as fronteiras do seu reino se estendiam para incluir o mundo inteiro. E este Salmo 87, ele aponta para a salvação dos judeus e gentios, para a união deles na igreja por meio da redenção de Cristo, que fala em Romanos 3:22, fala em Romanos 10:12, fala em Gálatas 3:28 e 29. Por isso que essa cidade foi feita justamente para atrair outras nações, né? Porque o povo de Israel, ele foi determinado para eles serem testemunhas, né, para outras nações e povos, para que eles se aproximassem realmente de Deus, para que eles conhecessem o verdadeiro caráter de Deus. E é por isso que é dessa importância dessa construção desse templo, né, que Deus pediu ali dentro, né, de Jerusalém, mais precisamente em Canaã, na cidade, que ela tornou-se realmente um lugar muito especial, a morada de Deus. E Jerusalém, ela era conhecida em todo o mundo na época como a cidade de Deus ou a cidade de Sião. É justamente pela construção desse templo, né, onde Deus morava, fundada e estabelecida
sobre o firme alicerce de propósitos divinos e eternos. E a cidade tinha o seu esplendor, a sua beleza, contudo, não estava nas suas edificações, né? Mas sim no teor da mensagem que ela deveria dar e ecoar ao mundo, né? Para levar ao arrependimento das pessoas, para levar à salvação. Estabelecida, né, por Deus o grandioso e altíssimo, como lugar de sua morada, Jerusalém era um convite, né, aberto e contínuo para todas as nações. E mais do que as habitações, todas de Jacó, a cidade de Sião, ela era muito mais importante que tudo isso, né? Embora as suas portas, né, de Jerusalém, elas eram símbolos, né, da aliança do Senhor com a humanidade, e elas deveriam estar sempre abertas para acolher cada vez mais pessoas, né, nações, povos, e pessoas sinceras, né, indagadores da verdade, e por isso que ela era chamada de Sião. E nesses casos, né, a palavra Sião, ela estende o seu significado para transmitir o sentido de ser o local dos atos divinos de salvação e julgamento. Sião fazia ser assim um lugar especial, estimado no mundo na época, porque foi escolhida especialmente e amada por Deus, onde o projetista, né, do templo, né, foi ele mesmo, o Criador do universo, com dimensões fornecidas por ele. E as pessoas tinham em Sião uma referência, né, de lugar onde Deus estava e habitava. Os filhos de Corá fizeram esse Salmo 87, em forma assim, de um hino que celebra Sião, como ali sendo assim uma base central divina, onde Deus se manifestava porque ele amava aquele lugar, e inclusive Sião chegou a substituir outros lugares importantes da época de adoração, como foi Siló e Betel. O fundamento do templo de Deus e seus propósitos está no Monte Sião, que fala no Salmo 2, versículo 6 e Salmo 15, versículo 1. O desejo de Deus ao pedir que contribuísse, né, e construísse o templo de Jerusalém, a Sião ela era alcançar as nações pagãs, em que todos fossem abençoados, né, independente da origem, nação, tribo ou língua. Na verdade, ao atribuir, né, o conhecimento e nascimento dessas nações com respeito a Sião, que fala no Salmo 87, versículo 15, ou aliás, Salmo 87, versículo 5, podemos ver pelos propósitos de Deus que nós podemos, nas entrelinhas desse salmo, o alvo da pregação do Evangelho, né, para alcançar mais pessoas. E um Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, como é mencionado por João lá em Apocalipse 14, 7, né? Cujo objetivo do Criador é levar todas as pessoas e nações para o arrependimento e levá-los para a Sião celestial. As portas de Jerusalém deveriam ser vistas, né, como as entradas para pecadores arrependidos e saídas para grandes missionários convertidos para transformar o mundo e pregar o Evangelho para o mundo, propagar o Evangelho no mundo. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, né, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo, que fala no Salmo 99, versículo 2, fala também em Isaías capítulo 2, versículo 2, e fala em Miqueias capítulo 4, versículo 1. O Salmo 87 ele se refere-se a Sião como montes para destacar a majestade de Deus,
que fala no Salmo 133, versículo 3. Portanto, o Salmo 87 afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito e indicado por ele. O salmista celebra a cidade de Sião como um lugar escolhido por Deus, onde pessoas de todas as nações são atraídas para ele, são acolhidas, né, como cidadãos do reino de Deus. Ou seja, as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro, para todas as pessoas, onde Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, né? Mesmo que Sião seja retratado como local de nascimento espiritual de todos os povos, né? Aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. E é por isso que Deus quer salvar todas as pessoas. E aqui o salmista ele enfatiza, né, o amor e a proteção divina sobre Sião, onde todos que se aproximam dela, além da inclusão de povos antes que eram considerados estrangeiros, e até mesmo os inimigos, né, eles são considerados realmente fazendo parte desse povo de Deus, desde que se arrependam, né? E em Sião, os registros dos indivíduos eram feitos de acordo com o seu local de nascimento, que fala em Neemias capítulo 7, versículo 5, Lucas capítulo 2, versículo 1 a 3. Por 3 vezes o Salmo afirma que as nações que as nações ou as pessoas que nascem em Sião significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade, né? Desde que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, e você faz parte desse povo, Deus quer dar uma nova identidade. Ele lhes concede os privilégios e os legítimos direitos, né, de filho de Sião, como falar no Salmo 87, versículos 4 até 6. É por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa que tem sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Escrituras e entender que realmente o povo de Israel hoje, né, é o povo espiritual, são todas as pessoas. E todas elas estão credenciadas a estarem na Sião Celestial após a volta de Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, para esta Sião Celestial. E lá, meu amigo, minha amiga, você estará participando da grande bodas do Cordeiro. A bodas de Jesus, num lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.